Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Zuri, meu Kardec é teu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Boa noite. Obrigada por responder. Estamos começando mais uma live de quinta-feira. Então, peço para você que está assistindo aí em casa que compartilhe o nosso vídeo de hoje. Tenho certeza que vai ser muito útil para você. Você não está vendo isso aqui à toa, né? Não é, como que fala, coincidência ou qualquer coisa assim. Existe um motivo para que você esteja vendo isso agora. Compartilhe com quem você sentir de compartilhar isso também. E não esquecendo que eu sempre falo isso aqui, nós temos vários vídeos lá no YouTube, um monte deles, nem sei quantos, viu? Acho que mais de 300 vídeos tem lá no YouTube já, tem muita coisa legal. Então assim, tem lá os temas, eu tenho certeza que quando você passar por eles, você vai ver um que vai te tocar e quando você vê, você vai falar assim, nossa, era isso que eu precisava ouvir hoje mesmo, porque Elaine sempre fala isso aqui, né? Deus não está dentro do tempo, indiferente de quando você esteja vendo esse vídeo ou indiferente de quando você vai ver até os vídeos que a gente já tem gravado de outros assuntos, de outros dias, de anos atrás. Eu acho que tem vídeo lá de 2017, 2018, né? Se eu não me engano. Então, quando você ouvir, né? Alguns são só áudio, inclusive. Quando você ouvir, você pode ter certeza que Deus está falando com você naquele momento e que é exatamente aquilo que você precisava ouvir. E eu digo isso até, inclusive, por quê? Porque a minha história aqui dentro começou com os vídeos, né? Muito antes de eu começar a frequentar esse espaço, eu comecei ouvindo os vídeos que tinha lá. E era muito engraçado porque nos vídeos, alguns, os mais antigos principalmente, eles são só áudios, né? Sim. Das reuniões que tinham aqui. E eu não conhecia o espaço, não sabia como que funcionava, não tinha a mínima ideia de quem estava aqui. E era muito engraçado que às vezes eu ouvia alguns nomes. Não sei se vocês já tiveram essa impressão assim. Eu ouvia alguns nomes, eu sentia que eu conhecia as pessoas. Mesmo sem... Imagina, eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém daqui, né? E é muito interessante porque aí quando eu vim aqui e conheci até algumas daquelas pessoas que eu ouvia os nomes nos vídeos, era como se eu já conhecesse, sabe? E eu sinto isso até hoje, né? É muito interessante. E às vezes a gente deixa de fazer algumas coisas, principalmente aquelas que são importantes para nós, não sei, parece que a gente tem uma barreira maior com essas coisas. E, nossa, eu tô falando um negócio que não tem nada a ver com o pato, né? Mas tá bom. Aí o que acontece, né? Contando essa história rapidinho. Quando eu comecei a ver esses vídeos, eu não vinha aqui e o Milani até falava, não, vá lá, tal, né? E é muito engraçado como que a gente consegue sempre encontrar uma desculpa perfeita para não fazer algumas coisas. Eu sempre tinha uma desculpa perfeita. A desculpa perfeita era porque, eu tô sem carro, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. A gente sempre vai ter muitas coisas para fazer se a gente não priorizar. E isso tem até a ver com o que eu estava falando antes, que o que é importante pra gente? E a partir do momento que isso é importante, o que eu faço? Né? Qual é o passo que eu dou para aquilo que eu digo que é importante? Porque não basta a gente dizer. A gente tem que fazer, a gente tem que tomar uma atitude em relação àquelas coisas que nós dizemos que são importantes. E agora a Milani vai falar. Boa noite. Esperamos que estejam todos bem, que estejam mais felizes do que na semana passada. Que, como disse a Simone, que vai ser dito aqui que seja a resposta daquilo que vocês vieram buscar nessa noite de hoje, né? E quando eu tiver com alguma questão em aberto, né? Como ela disse, abriu o canal lá, tem muitos temas, né? Convidativos os temas.
e com certeza são temas que vai auxiliar vocês a lidar com as questões do momento, porque, como ela falou, se você está vendo isso hoje ou amanhã ou algo daqui a um tempo, é porque de alguma forma isso chamou para você, houve um chamado, houve um interesse, né? Houve uma conexão. Porque às vezes a pessoa olha e fala, não gosto disso, não estou preocupado, não estou atrás disso, quero ver outras coisas, e cada um vai ver aquilo que é importante. Mas isso é aquele dia que a gente abre, às vezes, o próprio canal de YouTube, ou qualquer coisa que a gente, livro, coisas assim, que você abre e cai aquilo exatamente que você está precisando, né? Então, se a pessoa estiver vendo isso a qualquer tempo, é aquilo que a pessoa está precisando. E se ela tem essa atenção, é porque é algo que mexe, né, com a pessoa que está num processo de busca, do despertamento, né? Então, que nessa noite de hoje, todos vocês que estão aqui, que estão nos ouvindo, né, estão nos vendo, que saiba que a nossa proposta, a gente já falou muitas vezes isso, nós não estamos aqui por conta de uma religião, nem para convencer ninguém, nem para converter ninguém a uma religião, né? Nós estamos aqui com a proposta, né, com a proposta da espiritualização, né, da essência divina que existe em nós. Não é de uma religião, de uma pregação, de leitura, ou nem de um discurso clássico de qualquer tipo de parábola bíblica ou coisa desse tipo, né? A proposta é acessar em vocês a essência divina que está adormecida na grande maioria de nós ainda. Então nós aprendemos no primeiro passo, né? Tudo tem um motivo, né? A gente aprendeu o primeiro passo ir para a igreja, né? Ir para as reuniões. Foi o começo para a gente chegar. Agora nós estamos num outro segundo passo, que é despertar aquilo do divino que está em nós. Não é ter uma religião, ir lá ouvir umas coisas bacanas e voltar para casa e continuar cheio de problema. Ou continuar infeliz, ou continuar ansioso. Continuar revoltado, né? Ou revoltada. Não é mais isso. A proposta de todas as lives que vocês têm ouvido, né? Se vocês procurarem lá, vocês vão encontrar sempre essa manifestação. Eu sei que alguns sentem, porque eu tenho conversado com algumas pessoas, outros não, uns sentem mais, outros sentem menos, porque é dessa forma que tem sido dito para nós, né, que a espiritualidade que nos abençoa, ela não vem fazer pregação, ela vem fazer libertação, esclarecimento, tratamento, saúde, paz interior, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas, falam, nossa, eu saí tão leve aquele dia, outro dia eu fui lá, fiquei tão bem, aí eu fui lá no sábado, nossa, eu tava, né? Então eu ouço muito isso das pessoas. Por quê? Aqui nós não damos remédio para ninguém. Por que a pessoa se sente bem? Por que a pessoa vem aqui oprimida, ou com uma certa glaustura, e ela sai respirando leve, tranquila, né? Por que isso acontece? Isso é a manifestação de Deus em nós. Não é uma religião. Se quiser dizer que é uma religião, pode até dizer, mas não é a religião que faz isso. Isso é a manifestação da essência divina que existe dentro de nós. E logicamente que, estando aqui falando, nós já falamos isso várias vezes, né, algumas pessoas já validaram isso, que às vezes nós estamos falando, quando eu digo nós, a espiritualidade, porque a gente já falou isso, da gente não ficar, agora é uma entidade que vai falar ou não é, né? Então, não importa, se nós não somos entidade hoje, amanhã nós vamos ser. Até já falei para a Valquíria que a hora que eu desencarnar, eu vou incorporar nela para continuar fazendo as palestras, né, Valquíria? E ela falou que sim, ela fez assim, quem ri consente, né? Quem ri consente. Então, a espiritualidade que vem, eles manifestam em nós, e algumas pessoas têm dito isso, né? Têm me dito isso, que assim, da forma que estava sendo dito, como eles têm feito, né? As pessoas começam meio que a ouvir antecipadamente, saber antecipadamente aquilo que vai ser dito.
né? Então isso demonstra o quê? Demonstra que de alguma forma algumas pessoas estão conseguindo ter essa canalização, ter essa conexão, ter esse entrelaçamento com essas consciências divinas que estão nos ajudando. Então é importante que a gente, aqueles que desejarem, aqueles que tiverem intenção, aqueles que quiserem, né, que se proponham a praticar mais isso. Certo? Porque eu não vou fazer live sozinha depois que ele for embora, não. Isso. Já aviso já. Então vocês têm tempo, hein? E vai treinando, então, né? Porque aí quando a gente está falando aqui, a emissão, né? A emissão, se podemos dizer, a emissão do sentimento, porque nós não vamos entrar no tema, mas um dia a gente vai falar sobre isso. Pode gravar que um dia a gente vai falar sobre isso. O que eles fazem não é um processo mediúnico, como a gente normalmente é acostumado, a mediunidade da incorporação. Eles emanam um sentimento amoroso. E isso é através do nosso eu superior que isso vem e se transforma numa linguagem comum. São sentimentos, emanações de sentimentos que se transformam em palavras. Não é um processo de incorporação mediúnica como muita gente é acostumada. É através do eu superior nosso que isso conecta, como eu já falei para vocês. É diferente quando você vai lá e coloca, né, quem trabalha na saúde sabe disso, você vai lá e coloca a agulha na veia do paciente, né? O que eles fazem não é agulha na veia do paciente, o que eles fazem é eles vão lá e colocam lá no soro lá o remédio, né? Então chega aqui, mas chega de lá já, eles já põem lá em cima. É diferente, é um processo mais leve, mais fácil. Que inclusive Kardec, se vocês, aqueles que gostam do livro da doutrina espírita, né? Kardec já falou isso há muitos anos atrás, que a mediunidade de incorporação ela seria temporária. Haveria um tempo que não haveria mais a incorporação, né? Não que não haveria mais, ela iria migrar para esse tipo de mediunidade, se é que nós podemos falar que é um tipo de mediunidade, mas não vamos entrar na questão, isso não é importante. O que é importante é que vocês se sintam capazes de receber essas informações aqui e no lar de vocês. Isso que é importante. Boa noite. Boa noite. A todos. Que continue Jesus nos abençoando, nos iluminando, que desça sobre todos as bênçãos da Mãe para aqueles que são católicos, ou mesmo aqueles que não são católicos, mas têm um respeito por esse ser, que desça sobre todos esse manto de luz, de purificação, de limpeza, de higienização e de cura. Gostaríamos de dizer algo que nós temos dito sobre a ressignificação. Nós sabemos que vocês têm problemas que muitas vezes vocês chamam de problemas de saúde física. Mas nós gostaríamos de dizer para vocês que muito mais importante é se vocês começarem a buscar a cura espiritual. Porque se vocês curarem a alma de vocês, o corpo vai se recuperar. Tudo que vocês têm a nível físico é um reflexo do que a alma de vocês está vivendo. Todas as patologias, ela vem da alma. Então, talvez, se vocês se preocupassem mais, ao invés de querer fazer um exame, procurar um médico, que devem procurar um médico pelas enfermidades, sejam elas somáticas, psicossomáticas, mas se vocês começarem a pedir
se quiserem, para Deus, ou para os mentores de vocês. Mostra para mim por que eu tenho essa dor. Deus, mostra para mim por que eu tenho a ansiedade. Deus, por quê? O que eu faço na minha vida que eu tenho indigestão? O que eu faço na minha vida que eu tenho uma taquicardia, uma bradicardia? O que eu faço na minha vida que acontece isso em mim? Então, futuramente, vocês, quando procurarem os doutores, vocês vão chegar nos doutores e dizer assim: doutor, eu tenho muita raiva. Doutor, eu tenho muita mágoa. Doutor, eu tenho muita frustração. Doutor, eu tenho uma baixa estima muito grande. Ou talvez, doutor, eu tenho uma hiperatividade intensa. Eu tenho um egoísmo muito forte. Eu tenho um orgulho muito intenso. Então, tudo que vocês procurem a nível de saúde, comecem a pedir para Deus, para a espiritualidade, mostrar para você o que você faz que te adoece. Porque não é porque o vizinho bate na esposa, talvez, que você fica doente. Tudo que vocês sentem é a sequela do que vocês fazem com vocês. E não é o que o companheiro faz para a companheira, não é o que o filho faz, não é o que o patrão faz, não é o que o empregado faz. Nós gostaríamos de falar isso hoje para vocês de uma forma que vocês começassem a memorizar e começassem a se valorizar um pouco mais. Porque vocês recebem Deus, mas vocês não reconhecem com facilidade. E pedimos, por favor, não vejam como uma crítica. Não vejam como críticas. E nós vamos falar do nome de algumas pessoas, se elas permitirem, mas isso serve para todos vocês, porque não é a nossa proximidade com as pessoas que estão diretamente ligadas aos trabalhos. A nossa proximidade é com todos. Deus não existe para os líderes religiosos. Jesus deixou muito claro isso, quando ele falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E ele não convivia com os chefes das religiões. Ele convivia com os ladrões, prostitutas, com as pessoas que estavam à margem. E nós gostaríamos de dizer essa noite, principalmente, que isso venha inspirá-los a buscarem mais. Porque como vocês não têm uma transparência muito clara no quando vocês estão falando, quando Deus está falando, quando nós estamos falando, então nós gostaríamos de fazer algumas inferências para vocês prestarem mais atenção no dia a dia de vocês e reconhecerem que Deus tem atuado na vida de vocês muito mais do que vocês até esperam. No livro dos Espíritos, da doutrina espírita, tem uma das questões que é a seguinte: os espíritos interferem em nossas vidas? Pergunta Kardec aos espíritos. A resposta deles é: muito mais do que podeis imaginar. Então nós gostaríamos de perguntar, pode perguntar para você, Sérgio? Quando você estava aqui, na última vez que você estava aqui, qual o motivo que você foi energizar aquela criança? Senti tocada, assim. Como que é? Tocada. Sentir tocada. Sentir tocada. Então vocês percebem que vocês sentem. Vocês, por mais que seja às vezes fragmentado, porque são pequenos lapsos, são pequenos pecs, se podemos dizer, de energia,
Mas vocês estão captando. Vocês estão fazendo. Quando a Sônia atendeu aquela criança, quando a Sônia pediu, posso falar de você? Para que olhasse, não uma das outras reuniões anteriores, que havia um problema com uma pessoa, por que você falou isso? Ou você tem conhecimento de medicina? Por que nós estamos nos dirigindo às pessoas que são mais próximas? Primeiro, para que eles tenham mais liberdade e não ficarem constrangidos. Mas nós queremos que vocês entendam que isso não é para essas pessoas. Isso é para todos vocês. Isso está acontecendo com vocês aqui. Isso está acontecendo com a Thaís, no outro país, lá na Alemanha. Com as Thaíses, com as Marias, com as Martas, com as Simones. Nós podemos dizer que estamos felizes em ver que há pequenos flashes na mente de vocês de luz, em que vocês nos captam a impressão do nosso sentimento. Porque eu fui bem claro quando eu disse a ele, não fale pensamento. O que nós emitimos e emanamos é sentimento de amorosidade transformado em palavras. Por isso que quando nós falamos, nós transpassamos a alma de vocês. As vibrações que são emitidas, elas transpassam. Por mais que vocês talvez não entendam o mundo fractal, mas atravessa essa pessoa, que atravessa a outra, que atravessa a outra, que atravessa a outra, que atravessa a outra. Porque esse é o poder de Deus em manifestação. Não é uma religião, não é uma crença, não é para receber valores financeiros de vocês. É a manifestação do amor de Deus em vocês. De forma curativa, de forma libertadora, de forma curadora. E é muito feliz vermos que na casa de vocês, comecem a observar. Comecem, quando vocês estiverem em casa sozinho, que estiver com a televisão desligada, que é meio difícil, que estiver com o celular desligado, que também é difícil, que estiver com o rádio desligado, que também é difícil, e que tiver com a mente vazia, sem pensar na maldade ou no sofrimento, que também é difícil. Mas há uns momentos onde vocês pensam sobre a luz. Nós vemos na alma de vocês. Quando vocês pedem algo a Deus, é como se acendesse uma luz. E não tem como não ver isso. Existe uma meditação de vocês que diz assim: todas as orações que vocês fazem, eu atendo prontamente. Eu respondo instantaneamente. O Satya Sai Baba que diz isso, que é um deus indiano. O que quer dizer isso? Que a hora que vocês acendem a luz do pedido, automaticamente, como disse o nosso querido e amado Francisco, alguém vem em seu socorro. E se vocês observarem na casa de vocês, no lar de vocês, se você for ver essa live amanhã ou daqui, o tempo que você for ver, você vai lembrar que em alguns dias, em alguns momentos do dia, quando a sua mente não precisa estar no estado de meditação, não precisa estar no estado, é só ela estar um pouco limpa da poluição sonora e da poluição psíquica, que nós utilizamos para insuflar na mente de vocês sentimentos reparadores da sua saúde, da sua fé, do seu relacionamento, da sua família, das pessoas que são difíceis para você. Nós não paramos. Jesus já falou, Deus trabalha sempre. E nós estamos a serviço dele, trabalhando sempre. O que o velho diz para vocês, às vezes, quando termina as reuniões? Daqui a pouco a gente se encontra. Que é durante a noite. Por quê? Porque continua. Nós já dissemos para vocês,
Não existe para nós ir para casa, voltar para casa, abrir a porta e fechar a porta, ir até lá e voltar até aqui. Não tem isso. Quer falar alguma coisa? É que uma pessoa fez um comentário no Facebook, Maria do Rosário. Quando você está fazendo alguma coisa, aí de repente vem o nome de uma pessoa na tua mente e você sente a necessidade de ir até lá. Vem vontade de falar e de abraçar. Ela está falando assim que às vezes, pelo que eu entendi, né? Que às vezes assim, do nada, né? O que a gente chama do nada. Que não existe Que do não nada. existe do nada. Mas vem uma pessoa na sua cabeça, você às vezes você sente de ajudar, né? Não só a questão de abraçar, né? Você chega com algo que é realmente a pessoa está precisando. Ou às vezes ligar para a pessoa. Né? Sim. Então, isso faz parte do que nós estamos falando, o entrelaçamento. Porque nós estamos entrelaçados. Queiram vocês ou não. Deus está em todos, queiram vocês ou não. Mas nós queríamos despertar esse alerta para vocês prestarem mais atenção no lar de vocês, no trabalho de vocês, ou no percurso do trabalho de vocês. Que da mesma forma que nós citamos a Sônia, a Simone, a Célia, a Thaís, as Thaíses, as Martas e as Marias. Então vocês estão recebendo esses influxos da essência divina do Criador. É como se fosse um rádio emitindo para o planeta inteiro. Aqueles que estão com a anteninha limpa, recebem. O quê? O que você está precisando naquele momento. Se você estiver na sua casa e o seu clamor for pela saúde, você vai ter informações direcionadas à saúde. Se o seu clamor for em relação a trabalho, você vai ter insights em relação ao trabalho. Se o seu clamor for de ordem afetiva, você estará recebendo emoções equilibradoras de ordens afetivas. Pode tirar. Mas se vocês não estimularem, nós dissemos para vocês que nós viemos em 2005. Anunciamos a nossa presença ao grupo por umas semanas e depois meio que neutralizamos em verbalizar a nossa presença porque o grupo não tinha estrutura para entender, para aceitar as informações que vocês recebem hoje. Mas nós continuamos com alguns que permaneceu no grupo, trabalhando para que nós pudéssemos de tal forma, em 2019, estar aqui de uma forma transparente, clara, objetiva, curativa, libertadora, falando dos nossos sentimentos. Porque nós não estamos aqui falando das teorias espirituais, nós não estamos aqui falando das técnicas espirituais, nós estamos aqui falando das parábolas. Não. Nós estamos aqui manifestando o que há de sentimento dentro, o que há de sentimento. Isso é o que nós sentimos, isso é o que é a nossa vida. Isso é que nos move à vida, ao sentimento do amor e do respeito. Por isso que dissemos em 2005 que nós somos filhos da luz e viemos dos sóis infinitos abençoar os aflitos que buscam as graças de Deus. E agora estamos trazendo essa luz porque nós somos da luz e viemos em encontro à luz que cada um de vocês são. Vocês só não sabem. Vocês só não sabem que vocês são luz. O dia que vocês estiverem tristes ou descontentes com algo, vão em algum lugar onde vocês estiverem, seja na mata, seja no rio, seja no trabalho, seja na casa, onde vocês estiverem, que vocês lembrarem do que eu estou te falando, do que nós estamos falando. Sente num local confortável, respire algumas vezes, 4, 5 vezes,
E depois comece a falar para você: eu sou luz, eu sou luz. E comece a repetir. Por uns 5, 6, 7, comece a repetir: eu sou luz, eu sou luz. Visualize uma luz dentro de você. Fale: Deus, eu ouvi dizer, os amigos lá no espaço, os irmãos, se vocês quiserem dizer, lá no espaço, disseram que eu sou luz, mas eu não estou vendo essa luz. Eu queria ver essa luz. Se eu sou luz, todos dizem que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. É porque nós somos luz. Tanto vocês que estão no corpo físico e nós que estamos no corpo astral. Todos somos a luz. Por isso que viemos da luz. Nos intitulamos filhos da luz quando viemos. E aí, se vocês começarem a verbalizar, a internalizar, vocês vão ver que vai mudar o padrão de vocês. Vai mudar dentro de vocês. Experimentem. Nós não queremos convencê-los a nada. Nós queremos que vocês experimentem e vejam se funciona. Se vocês experimentarem e não funcionar, venham até nós conversaremos. Talvez ofereçamos uma técnica, ofereçamos um tipo de prática que facilite talvez para você. Mas não se contente em ouvir. Experimentem. Experimentem em vocês, na vida de vocês, a hora que vocês estiverem com dificuldade. Porque nós estamos informando, né? A Sônia, que às vezes se queixa, a Célia, que não fala, mas se queixa interiormente, e outras, Simones. Mas eu queria tanto falar com os amigos da luz. Nós estamos aqui. É só você começar a falar. A Bíblia diz isso. Quando vocês forem falar sobre as questões de Deus, não se preocupe o que você vai dizer. Abra a boca. Peguem a parábola depois, se vocês quiserem. Pesquisem no Google de vocês. Vocês vão encontrar lá. Porque Deus colocará a palavra dele na sua boca. Então, se você tem a intenção pura de manifestar Deus, ele vai colocar. Está no livro sagrado de vocês isso. E nós estamos falando para vocês praticarem aquilo que está no livro sagrado de vocês. E o que nós fazemos é exatamente o que está lá. Colocando as palavras na boca dele. Porque ele aprendeu através das experiências dele, das nossas experiências junto com ele, a fazer aquilo que vocês falam. Alguns até não gostam muito disso. Sair da frente. Vocês não conseguem sair da frente para que nós falemos através de vocês. Mas alegre-se na vida, olhem no lar de vocês, prestem atenção. No trabalho, vocês vão perceber que há horas em que vocês são tomados de sentimentos de alegria, de que as coisas dão tudo bem, que alguma coisa vai dar certo, se podemos dizer, espasmos de alegria, espasmos de plenitude, de amor, de pensamentos bons, como disse a Maria, né? Nossa, eu senti vontade de ligar para aquela pessoa. Ligue para aquela pessoa. Eu senti vontade de ir na casa, vá na casa da pessoa, visita, dá um abraço, fale um bom dia, ela está precisando de você. Porque quando nós sabemos que a pessoa está precisando, como já foi dito muitas vezes, nunca vocês vão ver cobertor e cesta básica voando de algum lugar para a casa de alguém. Vocês vão ver sempre uma pessoa com cobertor na mão ou com uma cesta básica na mão levando para alguém. Como disse a Célia, eu tive um impulso. Por quê? Porque nós impulsionamos ela. Nós temos impulsionado vocês, aqui dentro e lá fora. Porque Deus não tem igreja. Deus não tem um lugar específico. Não existe um lugar onde Deus esteja. Deus está no céu, mas onde é o céu? O céu é dentro de cada um. É em todo lugar. Não existe lugar onde não exista Deus. Então nós estamos em todos os lugares, junto de Deus, junto de vocês. E é isso que nós
Gostaríamos que vocês abrissem a mente de vocês e não se sentirem que vocês vêm na quinta-feira ou no sábado para uma reunião, mas que lá na sua casa a reunião está acontecendo, entre nós e vocês. Não precisamos dele, precisamos dele aqui, pela facilidade das práticas que ele fez. Ele tem a facilidade de sair da frente, de entrar no estado de relaxamento e permitir que a mente dele desligue e que nós possamos transmitir as nossas emoções para vocês. Mas isso acontece com vocês. Sabemos da dificuldade que vocês têm em meditação. Não consegue meditar? Contemple. Contemple uma flor, contemple um animal, contemple uma criança, contemple o sol, contemple o dia, contemple a chuva, contemple o vento, contemple a água. Contempla o teto que protege você da chuva, contemple as paredes que protegem você do vento, contemple os pés que levam você para os lugares que você precisa ir, contemple os olhos que você tem, que guia você para você não bater nas paredes, nos obstáculos da vida. Contemple, não precisa meditar. Contemple, porque se você contempla, nós contemplamos junto com vocês. Nós estamos dentro de vocês, contemplando com vocês. As células de vocês, elas sabem quando nós chegamos. Vocês já devem ter ouvido algumas vezes, aqui acontece. Eu senti até um arrepio a hora que falaram isso. É o quê? É a célula, é o DNA de vocês. Fala assim, nossa, algo está acontecendo. Porque é o corpo sentindo, é o DNA de vocês. É a célula, é as moléculas, é o átomo que está no seu corpo, o átomo conhece Deus. Ele já falou disso para vocês aqui. Como que é um átomo? Como que é a vida de um átomo? Como que os átomos se conversam junto de Deus? Então nós gostaríamos que vocês não esquecessem, principalmente quando vocês saírem daqui. Principalmente quando vocês saírem na rua, no trabalho, no lar, para aqueles que têm lar, aquele que tem em casa também, porque tem gente que tem em casa e tem gente que tem lar. Porque tem lar é até mais fácil. Porque tem sua casa também consegue. Porque eu acho que todos sabem a diferença de uma casa e de um lar. Tem alguém que não sabe a diferença? Acho que todos sabem. O que é um lar, o que é uma casa. Então, onde vocês estiverem, nós estaremos lá. E tal qual, ou infinitamente, muito mais do que uma mãe, quando vê uma criança que começa a andar e a mãe vai se afastando e a criança vem andando e daqui a pouco a criança andou 10 metros e a criança nem viu que andou 10 metros e a mãe está com a mão estendida. Nós também estamos com as mãos estendidas para vocês. E nós nos felicitamos muito quando nós vemos que a alma de vocês nos ouviu. Quando a alma de vocês ouviu que precisava ajudar aquela criança que a Célia ajudou, que precisava ajudar aquela senhora que a Sônia ajudou, que precisava ajudar aquela pessoa que a Simone ajudou, que precisava. Eu vou falar para a Thaís que um dia ela pediu para Deus, que ela estava aqui no Brasil, sobre uma resposta. E aí uma pessoa que não é do meio de vocês, da religião de vocês aqui, se podemos falar em religião, essa pessoa, ela foi tocada por Deus na casa dela e ela, na simplicidade dela, conhecendo ele, ela veio aqui no espaço, chegou aqui, era um dia qualquer, estava fechado. Aí a pessoa saiu daqui e foi lá na casa dele. Chegou lá e ficou conversando um pouco com ele. E como ele conhece a pessoa, e ele sabe que a pessoa tem alguns hábitos de fazer oração, ele falou, se você quer fazer uma oração, pode fazer. Ele falou, não, mas chama a menina. E a filha dele, a Thaís, estava cuidando do jardim lá fora. E aí ele chamou a filha, a Thaís, e essa pessoa falou algumas coisas para a Thaís, que foi a resposta de Deus para ela. Por que nós estamos falando isso? Para que vocês saibam que Deus responde a todo mundo. A Thaís estava lá no outro país, ela veio para cá.
Quando ela veio para cá, ela recebeu a resposta. Porque Deus sabe. Francisco já falou isso para vocês. Se uma criança vai cair do outro lado, se ela cair na água do outro lado do mundo e não for a hora dela morrer, ela não vai morrer. Porque alguma coisa vai ser feita. Se for a hora dela, o último momento dela, ela vai morrer. Porque meios de interceder, Deus tem aos milhares. E por isso, crianças, meninas, meninos, não se sintam só. Não vivam como se estivessem só. Não ache que vocês estão com um problema. Com tantas mãos estendidas para ampará-los, para assisti-los, para orientá-los, para libertá-los, para curá-los, se vocês quiserem. Estamos todos aqui, em auxílio de vocês. Uma boa noite, muita paz. Amém, amém e amém.